Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa. Esteja todos os dias, em todo o tempo, buscando a presença do Senhor. Fale com Deus. Diga: Deus, sê comigo no dia de hoje. Nós precisamos aprender. Todo o dia de hoje, ao abrir os nossos olhos, apresentá-lo ao Senhor. Dizer: Deus, vai à frente, me dirigindo, me dando a direção, me direcionando a fazer as escolhas certas. Sim. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 25 de setembro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Você que está com a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, dos versos 21 a 23, onde Jesus prediz a sua morte e ressurreição. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Glórias ao Senhor por estes versos, onde Jesus fala do propósito de Deus a respeito da sua crucificação e também da sua ressurreição. Os propósitos de Deus sobre as nossas vidas são bons e também têm propósitos difíceis, de luta, de sofrimento, de dor. A questão é que quando os propósitos são para a glória, nós recebemos muito bem, nós aceitamos muito bem. Sabemos que Deus é bom o tempo todo, mas como somos de um caráter incrédulo, não reconhecemos as lutas, as adversidades, aquilo que nos causa sofrimento, mesmo sendo o propósito de Deus, como parte da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Olha, se esse propósito de Deus não acontecesse, nós não seríamos salvos. Tá entendendo? Por detrás de um propósito de sofrimento, de dor, onde Jesus mesmo diz: é necessário que eu sofra muitas coisas. Por detrás desse propósito de sofrimento está a salvação, está a ressurreição. Era necessário que ele morresse para que assim ressuscitasse. E assim é nas nossas vidas. Existem propósitos de Deus, todo e qualquer propósito do Senhor nos é necessário. Todo, seja ele de glória, seja ele de dor, de luta, de sofrimento. Todo propósito de Deus é necessário que aconteça. Hoje o tema é:
Não resista aos propósitos de Deus. E assim eu vou continuar dizendo: todo propósito de Deus é necessário que aconteça. E todos os propósitos de Deus nos levam à salvação, nos conduzem à vida eterna. São planos de paz e não de mal que Ele tem para as nossas vidas, para dar o fim que tanto desejamos. Eu tenho absoluta certeza que você que serve de verdade a Deus, o fim que você deseja é a salvação, é a vida eterna. Portanto, todos os propósitos de Deus é necessário e nos conduzem à salvação. E você vai querer resistir a um propósito de Deus? Foi exatamente o que Pedro fez. Pedro vira para Jesus e diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá contigo. Olha, ele repreendia um propósito de Deus e por detrás desse propósito, a salvação. Não resista aos propósitos de Deus para a sua vida. Não resista. E às vezes nós resistimos. Por meio das nossas atitudes, por meio da nossa postura, nós podemos resistir aos propósitos de Deus. E assim damos brecha a Satanás e agimos pela carne, pela razão ou pelos olhos naturais. Pedro foi totalmente conduzido pela carne. Satanás estava por detrás. Com receio daquela dor, daquele sofrimento, ele próprio disse para Jesus ter compaixão de si próprio. Olha, enquanto que a compaixão estava estendida a toda a humanidade. E assim, quando o propósito causa dor, causa sofrimento, causa separação física de quem gostamos de estar junto, quando o propósito de Deus abomina as nossas práticas, aquelas que nós gostamos, quando o propósito requer renúncia, muitas das vezes nós queremos resisti-lo. E essa resistência, ela só faz atrasar a boa obra que em nós Ele começou. Mas até que nós voltamos lá atrás, a fim de recomeçar. Sim, essa resistência muitas das vezes faz com que nós voltamos lá no começo e recomeçamos. Sim, assim foi com Jonas. Jonas, ele resistiu ao propósito de Deus, que ele fosse até Nínive a exortar Nínive. E assim Jonas foi cuspido de volta na praia. Ele tentou ir para uma outra direção, para um outro sentido, e aconteceram tantos fatos que o Senhor fez com que ele fosse cuspido de volta lá atrás, a fim de recomeçar. Quando ele se rendeu ao propósito na barriga do peixe e orou a Deus. E assim, quando nós resistimos os propósitos de Deus, Deus permite que aconteçam fatos para quebrantar o nosso coração, a fim de entendermos que nós estamos contrário à direção, contrário aos propósitos de Deus. Não seja contrário àquilo que Deus tem preparado para ti. Não resista, porque o Senhor permite que fatos aconteçam a fim de te mostrar, por meio dos teus olhos, da tua visão de fé, que você não está na direção, e Ele te faz voltar lá atrás, a fim de recomeçar. Toda resistência aos propósitos de Deus vem do diabo, e o diabo, ele quer induzir o homem a achar que ele é independente de Deus, a achar que ele pode tudo sem Deus,
a achar que até ele sabe mais do que Deus. O diabo, ele quer induzir a resistirmos os propósitos de Deus e a submetermos a nossa própria vontade. E a nossa vontade, muitas das vezes ou quase sempre, ela é contrária à vontade de Deus. Ela é contrária aos propósitos de Deus. A nossa vontade só se adequa à vontade de Deus quando nós entramos no propósito, quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, porque é o próprio Deus que nos dirige a sermos protagonistas, a atuarmos em acordo com os seus propósitos. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, o teu querer sobre nós. Nos faça cheios da tua presença. Deus, seja com essa vida, com esse meu caro ouvinte que me ouve, Deus, com essa empresa, com essa casa, essa família. Manifesta, Deus, sobre essa vida. Em o nome do Senhor Jesus, nos dirige a acertarmos no dia de hoje. Senhor, não saia de perto de nós. Que nós sejamos cheios de Ti. Deus, nos cura, nos liberta, nos restaura, nos restitui aquilo que foi arrancado de nós e que foi dado por Ti. Senhor, manifeste o Teu poder sobre cada um que me ouve, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Compartilhe e curte o devocional. Se você necessitar de oração, escreve, peça oração lá nos comentários e eu vou te responder. Amém? Tenha um dia abençoado.